Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Aqui é a professora Andra Oliveira. É um prazer estar com vocês. Vou aqui apresentar então a nossa aula, uma breve aula de revisão do conteúdo, tá certo? A ideia aqui não é, obviamente, trazer o conteúdo todo, até porque nem seria possível fazer isso, mas dar alguns direcionamentos para vocês, tá certo? De como o conteúdo será cobrado na prova, qual é o conteúdo da prova, é claro, como esse conteúdo pode vir a ser cobrado, tá certo? Para que vocês possam realmente direcionar os seus estudos e estudar aquilo que seja de fato relevante para a prova. Tudo é relevante, né? Todos os conteúdos são. Como vocês sabem, a nossa disciplina de hermenêutica jurídica ela é uma disciplina desenvolvida em duas dimensões, que é o sistema online e o sistema em classe. Dentro da sala de aula, nós vimos alguns conteúdos específicos, especialmente relativos à hermenêutica jurídica clássica. Então, a gente viu introdução à hermenêutica jurídica, diferença entre hermenêutica e interpretação, os métodos clássicos de interpretação, tá certo? Vimos os sistemas interpretativos e, para finalizar, a ideia de aplicação e integração do direito. Mas lá no AVA, vocês tinham já postado desde o primeiro dia de aula a parte de linguagem jurídica, que é um outro tópico dentro da disciplina, ou seja, a ideia de linguagem jurídica, de vocabulário jurídico, de estilo jurídico, tá certo? A ideia de mensagem, de receptor, de emissor. Todo esse conteúdo que também é da disciplina estava sendo ali disposto para vocês no AVA. Tudo isso vai cair na prova objetiva? Sim, tá certo? A prova objetiva, obviamente, ela condensa todos esses assuntos. Para a prova subjetiva, vocês já sabem, vocês terão que escrever um texto dissertativo em sala. Então, eu dei 4 tópicos para vocês. Esses 4 tópicos vocês deverão estudar e no dia da prova subjetiva, que acontecerá na próxima semana, logo após a Páscoa, em sala, um desses tópicos será sorteado. Então, vou sortear na hora e aí, a partir dali, vocês terão que escrever um texto a respeito desse tópico. Então, estudem os 4 tópicos, obviamente. E a prova objetiva ocorrerá na semana seguinte, ou seja, na segunda semana de abril. E a prova objetiva, como vocês já sabem, ela não ocorre em sala. Vocês vão fazer a prova objetiva pelo AVA. Então, vocês vão acessar o AVA e vão fazer a prova objetiva, respondendo as 10 questões objetivas lá pelo sistema online da UniAteneu, tá bom? Vamos então começar, né? Vamos conversar então a respeito, passar para vocês basicamente quais foram os conteúdos que nós vimos aí nessa primeira etapa, tá certo? Essa disciplina, ela é uma disciplina que de fato traz muito conteúdo, alguns desses conteúdos vocês já viram, inclusive, especialmente em disciplinas como a disciplina de Teoria Geral do Direito, que é TGD, tá certo? Mas não deixa de ser uma nova perspectiva, porque vocês acabam vendo isso aí na prática, ou seja, sendo aplicado de fato. Então, nessa primeira etapa, o que vocês tiveram de fato de conteúdo foi a parte de introdução à hermenêutica jurídica, tá certo? O que seria hermenêutica, o que é método hermenêutico, os métodos clássicos de interpretação, os 4 métodos, os sistemas interpretativos de hermenêutica jurídica clássica, né? A aplicação e integração do direito, que foi o último conteúdo que nós vimos de fato em sala, e lá no AVA vocês tinham o conteúdo de linguagem jurídica e vocabulário jurídico. Tudo isso estará cobrado na prova objetiva. Então, na prova objetiva, nós temos questões sobre cada um desses tópicos, tá certo? Como é que isso pode ser cobrado, né? Então, na primeira parte, por exemplo, que é a parte de introdução à hermenêutica jurídica, com toda certeza o conceito, tá certo? Ou melhor, os conceitos de hermenêutica, tá certo? O que é hermenêutica jurídica, o que significa de fato a hermenêutica jurídica e a sua diferença entre hermenêutica e interpretação. Então, a diferenciação, a hermenêutica jurídica é um procedimento, ela é um método, tá certo? Ela é a prática e ela é toda desenvolvida, é um conjunto de estudos realmente, de procedimentos desenvolvidos para fixar uma interpretação. A interpretação ela é um produto da hermenêutica jurídica. Então, é errado quando as pessoas dizem que interpretação é hermenêutica, não é. A interpretação ela é o resultado de um processo hermenêutico. Então, você vai e utiliza os métodos da hermenêutica jurídica para chegar a uma interpretação. Então, eu vou utilizar os métodos que a hermenêutica já criou, vamos falar mais adiante, literal, o gramatical, o lógico, o sistemático, para a gente chegar a uma interpretação, ou seja, a interpretação ela é o produto final do processo hermenêutico.
Tá certo? Então, quando eu chego na interpretação, eu fixo aquela interpretação, eu apresento aquela interpretação como resultado de todo um processo, de todo um estudo realmente realizado, utilizando a hermenêutica jurídica, ou seja, utilizando os métodos que nós temos para a compreensão e a aplicação do direito, tá certo? Então, são duas coisas diferentes, tá bom, pessoal? Por esse lado, então, nesse sentido, como foi falado em sala, quando a gente pensa, por exemplo, na hermenêutica jurídica, durante todos esses séculos de existência, e na qual ela foi tendo sido ela utilizada pelo direito, nós tivemos aí diversos métodos, digamos assim, várias espécies de interpretação criadas pelo processo hermenêutico, ou seja, pela hermenêutica jurídica. Então, nós temos interpretações que são produto da hermenêutica jurídica, derivadas aí do agente da interpretação, ou interpretações que nascem aí, podem ser classificadas em virtude da sua natureza, tá certo? E especialmente quanto à sua extensão. Quando a gente fala, por exemplo, com relação ao agente da interpretação, basicamente a gente vai ter aí dois tipos de interpretação, que é a interpretação pública e a privada. Então, a gente fala da interpretação pública, é aquela que sai dos órgãos do Estado, né, do poder público, de fato, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, todos esses órgãos, eles aplicam a hermenêutica jurídica e eles apresentam algum tipo de interpretação. Então, como é que o Poder Judiciário faz isso? Ele aplica o método hermenêutico e ele chega numa interpretação que vai ser dada em forma de decisão judicial, tá certo? Da mesma maneira, o Poder Legislativo também. Lembrando que dentro dessa interpretação pública, tá certo, pessoal? Lembrem lá que uma das classificações é que a interpretação que o legislativo dá, ela é chamada de interpretação autêntica. Então, na hermenêutica jurídica clássica, a interpretação do poder legislativo é a interpretação considerada a mais correta, considerada a autêntica, aquela que realmente diz o que a lei está querendo dizer. Isso no método da hermenêutica jurídica clássica, tá certo? E, por fim, a interpretação privada, ou seja, a classificação das espécies de interpretação quanto ao agente, nós temos aí a interpretação privada, que é aquela realizada pelos técnicos, pelos advogados, pelos doutrinadores, tá certo? Pelas pessoas que leem a legislação, desenvolvem um processo hermenêutico ali, pode ser o mais simplório do mundo, como, por exemplo, sei lá, o método literal, mas elas chegam a uma interpretação a partir dali. Isso é hermenêutica e, obviamente, esse tipo de interpretação vai ter o seu peso, tá certo? Vai ser tão pesado ou tão relevante quanto a interpretação pública? Muitas vezes não, mas vai ter o seu peso sim, especialmente quando a gente fala da interpretação que parte de doutrinadores do direito. E, por outro lado, nós temos a interpretação com relação aí à natureza, que são os chamados métodos clássicos de interpretação, que é a interpretação literal gramatical, a interpretação lógica, a interpretação histórica e o método de interpretação chamado de sistemático, tá certo? Esses quatro métodos, pessoal, eles formam uma espécie de colunas que sustentam o modelo de interpretação, tá certo? O processo de interpretação dentro da hermenêutica jurídica clássica. A hermenêutica jurídica clássica, ela sempre parte do literal gramatical, ou seja, de tentar entender a lei pela letra da lei, pelo que está ali na legislação, ou seja, pelo que está escrito de fato, sem nenhum tipo de interpretação além disso. Quando o literal gramatical não é suficiente, eu vou em busca do método lógico, tá certo? E aí, nesse caso, em busca do método lógico, eu vou em busca aqui do sentido da lei. Lembra lá de lógico? Lógico vem da palavra logos. Logos quer dizer sentido. Então, eu vou em busca do sentido da lei. O que a legislação queria, de fato? Pode ser que ela não tenha sido muito bem escrita, mas qual é o sentido da lei? O que a lei queria aqui? Então, nesse sentido, eu vou em busca do método lógico, tá certo? Se eu chego do método lógico, eu vou em busca, se ele não é suficiente muitas vezes, eu vou em busca de outro método, que é o chamado método histórico. Ou seja, eu vou agora analisar a legislação partindo do momento histórico no qual ela foi criada. Então, ela foi criada em qual momento histórico? Qual era a ideia? Qual era o sentido? Eu posso aplicar essas mesmas condições históricas nos quais a legislação foi criada, a esse novo momento, ao momento em que nós estamos vivendo, a um outro momento. Então, essa análise histórica, vamos dizer assim, onde eu vou na origem da legislação para ver realmente como é que ela pode ser aplicada.
E, por fim, o método que eu diria que talvez seja o mais aberto de todos dentro da hermenêutica jurídica clássica, que é o método sistemático, que é aquele método que entende que a legislação ela não pode ser entendida ou ela não pode ser compreendida simplesmente olhando para ela. A gente tem que relacionar a legislação com outras questões, ou seja, com o presente, com as questões sociais desse momento, com as relações com outros campos do direito, por exemplo. Então, esse método sistemático, tá certo? Ele é um método mais aberto, digamos assim, dentro da hermenêutica jurídica clássica. Então, a ideia, por exemplo, no início, era de que se o literal gramatical não funcionou, eu vou para o lógico. Se o lógico não funciona, não é suficiente, eu vou para o histórico. Se o histórico não é suficiente, eu vou para o sistemático. Então, eu vou tentar relacionar a legislação com outros campos para tentar chegar em uma interpretação, para tentar fixar uma interpretação. Esse método sistemático, ele está muito ligado, por exemplo, ainda a dois outros métodos, que é o chamado método teleológico e o método sociológico. Os dois, na verdade, eu acredito que são englobados pelo método sistemático. Quando você fala método teleológico, a palavra telos em grego significa objetivo, né? Então, qual é o objetivo da norma? O que a norma queria que acontecesse na prática? Qual é o objetivo da norma no nosso mundo hoje em dia? Então, quando a gente fala, por exemplo, de função social da propriedade, o que a Constituição, qual é o objetivo da Constituição colocar isso, por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição? Observando realmente, né, as relações sociais, observando realmente a interação do direito com as questões sociais do Brasil, com as questões de pobreza, de reforma agrária existentes no nosso país, a gente colocar uma norma que fale sobre que a propriedade deve ter uma função social, ou seja, o objetivo aqui da Constituição, né, o telos da norma em si, é de que a propriedade não seja utilizada simplesmente por uma questão de ganância, mas que ela tenha uma função social. Que ela não seja simplesmente subutilizada, quando outras pessoas poderiam, por exemplo, utilizá-la e fazê-la render, tá certo? Para que a gente realmente tenha um sistema solidário, um sistema realmente que privilegie as pessoas, e não o dinheiro, e não a ganância em si. E o método sociológico, tá certo, pessoal? O método sociológico, aqui ele dentro da própria ideia de sistematização da norma, né? Da ideia de você entender a norma dentro de um sistema, dentro do ordenamento, dentro de uma sistematização. A ideia de você entender a norma pela perspectiva sociológica também, tá certo? O método sociológico, eu diria que talvez seja um dos mais controversos em termos de hermenêutica jurídica clássica, porque, especialmente em virtude de um rapazinho chamado Hans Kelsen, que nós falaremos bastante dele na próxima etapa, a ideia, por exemplo, de teoria pura do direito, ela limitava muito a ideia de hermenêutica jurídica, no sentido de que o direito ele tem que ser puro, a interpretação ela tinha que ser pura. Então, nós não deveríamos aceitar influências, por exemplo, de outras ciências, como a sociologia, como a antropologia, como a própria filosofia. O direito ele teria que ser interpretado por ele mesmo. Então, o método sociológico, na verdade, ele é uma espécie assim, de método revolucionário dentro do direito. Você tentar entender o direito no sentido das mudanças sociais, que o direito poderia causar mudanças sociais, de que o direito deveria ser um ponto de partida para essas mudanças. Mas esses dois métodos aí eu quis colocar realmente para que vocês tenham uma ideia de como é que eles funcionariam, como é que eles se relacionariam com os métodos clássicos. Quando a gente fala de métodos clássicos, são esses 4 aqui, que vocês já viram, tá certo? Nós já falamos anteriormente. Quanto à extensão, e aí nesse caso nós vamos falar então de um modelo de classificação da interpretação, que seria a interpretação declarativa, a interpretação extensiva e um tipo de interpretação chamada de restritiva, tá certo? Quando a norma, por si só, ela só pede uma declaração de sentido, então a gente poderia dizer que é uma interpretação simplesmente declarativa da norma. Então, eu analiso a norma e simplesmente declaro o que a norma está querendo dizer. Uma interpretação extensiva, por exemplo, é quando a norma ela utilizou palavras que, por exemplo, a restringem, e que, na verdade, eu poderia dar uma interpretação que se estenda para ser aplicada a outros casos, ou seja, eu poderia ampliar o sentido da norma. Isso é chamado de interpretação extensiva.
E a interpretação restritiva, por exemplo, ela é obrigatória em alguns casos do direito, como, por exemplo, a interpretação no âmbito do direito sucessório. A interpretação nesse âmbito é sempre restritiva, ou seja, em vez de ampliar a norma, nós não temos autorização para fazer isso, nós temos que dar um tipo de interpretação que sempre restrinja a norma, para que a gente possa realmente se ater à vontade do falecido, da pessoa que deixou ali seu testamento, ou não deixou testamento, está tendo seus bens ali distribuídos entre os seus herdeiros. Então, a interpretação restritiva, ela nos manda restringir o alcance da norma. Então, isso pode ser aplicado no caso do direito sucessório, no caso do direito tributário também, tá certo? Para que a gente não possa causar nenhum tipo de violação à legislação. E aí, pessoal, entra um segundo tópico, que é o tópico dos sistemas de interpretação da hermenêutica jurídica clássica. Isso aqui, com certeza, está na prova, tá certo? Podem estudar com muito afinco, estará na prova de vocês, tá certo? A primeira parte é óbvio, vai estar. Mas quando a gente fala realmente de sistemas interpretativos, é interessante que vocês entendam, que vocês compreendam como é que cada um deles funciona. Inclusive, eu coloquei isso aqui como um dos tópicos da subjetiva, tá certo? Então, eu sei que vocês estão estudando, né? Vão estudar com certeza para fazer a prova subjetiva de vocês. Então, aqueles métodos que eu falei para vocês, eles são métodos que a hermenêutica jurídica desenvolveu para chegar à interpretação. Esses métodos, eles acabaram, em sua grande parte, sendo utilizados e influenciando a formação dos sistemas interpretativos sistemas interpretativos de hermenêutica jurídica. E muitos desses sistemas se transformaram em sistemas tão robustos, tão sólidos, assim, tão firmes, com grandes estudiosos fazendo a sua defesa, que, de fato, se transformaram em grandes movimentos jurídicos de interpretação. Então, nós temos aí o primeiro deles, com certeza é um dos mais importantes, que é o sistema interpretativo dogmático, exegético ou jurídico tradicional. Esse método aqui ele tem uma escola muito ligada a ele, atrelada a ele, que é a chamada escola da exegese. A escola da exegese, ela por si só acho que dá um semestre inteiro de estudo. De tamanho assim a influência realmente da escola da exegese, não apenas nesse período, mas eu diria que num movimento até posterior, que seria o movimento do positivismo jurídico, tá certo? Então a ideia de que você deve entender o direito como um dogma. A legislação, ela tem que ser entendida especialmente através do método literal. A lei é perfeita. Então, existe um certo fetichismo legal. Você não tem, o juiz ele não tem que interpretar ou adivinhar a norma. Ele tem simplesmente que dizer o que a norma está dizendo. Ou seja, o juiz é uma espécie assim de boca da lei. Ele não tem autorização nenhuma para fazer interpretações que vão além do que a norma está dizendo, tá certo? Isso aqui é o tipo de interpretação chamada de exegética, derivada aí da escola da exegese. O segundo sistema, ele é uma espécie de resposta à escola da exegese, que é o sistema histórico-evolutivo. Esse sistema, então, ele vai visar, de forma bastante objetiva, dizer o seguinte, olha, não dá para entender a norma ou para fixar uma interpretação simplesmente utilizando a lei. Você precisa analisar outras questões, como as questões históricas, a evolução das sociedades, dos seres humanos, a maneira como a norma realmente ela foi colocada e como ela deveria se aplicar hoje. Então, todos esses aspectos precisam ser analisados para que você possa fixar uma interpretação. E esse sistema interpretativo, ele não sucedeu à escola da exegese, ele conviveu com a escola da exegese. Então, um respondia ao outro, dois sistemas interpretativos convivendo mutuamente e um respondendo ao outro com metodologias de interpretação, com interpretações diferentes a respeito das mesmas normas. Nós vamos ter ainda um outro sistema, que é um sistema aí teleológico, ou seja, uma ideia realmente de buscar agora, ok, o literal é maravilhoso, o histórico evolutivo também, mas a gente tem que buscar o objetivo final, a finalidade da norma, o telos da norma. Para que a norma existe? Qual é o objetivo dela socialmente? Então,
analisando realmente o impacto dessa norma em sociedade. Então, qual seria o objetivo dela? Então, nós temos aí uma espécie de passo a mais, né? Não basta analisar agora o histórico da norma, tem que analisar também o impacto que ela vai ter no futuro, no presente, ou seja, qual a finalidade dela, para que ela serve de fato. E aí surge como uma espécie de terceiro movimento. E, por fim, o quarto movimento, que é sempre o mais revolucionário de todos, né? Se pudesse comparar com o método hermenêutico sistemático, que é a escola da livre pesquisa, a escola do direito livre, que vai dizer o seguinte: todos os outros sistemas, pessoal, interpretativos, eles se fundamentam em interpretação da norma a partir da própria norma. A escola do direito livre, não. Ela diz que o juiz ele tem o direito e a liberdade de buscar, de fazer a sua livre pesquisa e de buscar fontes para a interpretação daquela norma em outros campos, que não sejam unicamente a norma. Então, ele pode buscar isso realmente em outras ciências, ele pode buscar isso realmente em outros dados do direito, em outras normas, tá certo? Mas não precisa partir da própria norma. Isso seria a escola da livre pesquisa ou escola do direito livre, que é sempre seria o sistema mais revolucionário, tá certo? E que acabou fazendo escola, de fato, diante da maneira como a gente interpreta hoje, né? Que é o que a gente vai falar na próxima etapa, que seria hermenêutica jurídica contemporânea, tá bom? E aí, por fim, nós entramos no terceiro tópico, que é o tópico realmente relativo à aplicação e integração do direito. Esse tópico ele tem muito a ver, realmente, com o conteúdo que vocês viram lá em TGD, Teoria Geral do Direito, que fala sobre o que seriam lacunas jurídicas, o que seriam antinomias. Vai ter pergunta na prova sobre lacuna, sobre antinomia, com certeza. O que é uma lacuna, o que é uma antinomia jurídica. Qual é o método de aplicação da norma jurídica, que é o método da subsunção, ou seja, eu pego a norma e aplico ao caso concreto. Isso se chama método hermenêutico da subsunção, tá certo? Esse método, para que ele aconteça, para você subsumir a norma, você vai ter que criar uma interpretação para essa norma. Então, o método da subsunção, ele fixa uma interpretação. Então, se eu vou aplicar a norma ao caso concreto, eu vou dizer o que a norma está, como é que ela se aplica àquele caso, eu estou fixando uma interpretação. Então, esse seria o método de aplicação da norma no direito, tá certo? Mas nem sempre a norma vai ser aplicada de forma perfeita ao caso concreto. Então, nem sempre a norma se encaixa perfeitamente no caso concreto. E aí eu vou precisar integrar o direito. Eu vou precisar utilizar outras normas, outras fontes do direito, vou integrar essas fontes, vou integrar essas normas para eu conseguir chegar a uma interpretação, para eu conseguir resolver aquele conflito. E isso é a integração do direito, tá certo? E aí, pessoal, dentro desse conceito de integrar, a integração ela geralmente acontece quando a gente está diante aí de lacunas normativas, ou seja, a ausência de norma. Ou quando a gente está diante de antinomias jurídicas, conflitos entre normas. Se nós estamos diante dessas duas coisas, uma lacuna, uma antinomia, a gente provavelmente vai ter que integrar o direito, tá certo? Isso vai ter que acontecer em algum momento. E aí os métodos de integração são os métodos bem conhecidos de vocês, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Se eu tenho ausência de norma, por exemplo, eu devo utilizar uma analogia, ou seja, vou pegar uma norma que trate de um caso parecido e, se for possível, vou aplicar a situação onde não há ausência de norma, ou seja, é um típico caso de lacuna jurídica, que pode ser resolvido através de analogia. Da mesma maneira, os costumes também podem ser aplicados, podem ser utilizados como forma de integração do direito, ou seja, utilizar os costumes daquela sociedade, os costumes daquele nicho de mercado, por exemplo, os costumes daquela região e utilizar isso realmente como forma de solução de conflitos. E, por fim, os princípios gerais do direito, ou seja, seriam normas gerais, como, por exemplo, quem alega tem que provar, ou então a pessoa não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Esses princípios são princípios gerais. São princípios que não estão necessariamente positivados, ou seja, não estão escritos na lei, tá certo? Mas são utilizados há tanto tempo pelo direito, são princípios tão básicos de direito,
de que se você causou dano, você deve indenizar. Se você alega alguma coisa contra alguém, é você que tem que comprovar o que está dizendo, tá certo? Ou seja, alegar sem provar, é como se você não tivesse dito nada. Esses princípios, essas ideias gerais a respeito do direito, elas são chamadas princípios gerais de direito, certo? E também são métodos de integração. Mas aí vocês tiveram também um conteúdo online, que é o conteúdo relativo à linguagem jurídica, né? Então, basicamente, aí vocês tiveram algumas questões relativas à comunicação jurídica, elementos, funções e níveis da comunicação jurídica, linguística e comunicação jurídica e estrutura do discurso comunicativa. Obviamente, pessoal, vai ter questão na prova a respeito dessas duas unidades, tá certo? Tanto essa unidade quanto a segunda unidade, que trata a respeito do vocabulário jurídico, tá bom? Mas é claro que eu não cobrei tanto quanto eu cobrei aquilo que foi tratado em sala, tá certo? Vocês terão questões sobre isso? Terão, tá certo? Provavelmente aí, não quero dizer a quantidade, obviamente, mas não será tão cobrado como o conteúdo que nós vimos em sala, tá bom, pessoal? Acho que também não seria justo. E a questão aqui é uma questão realmente de certa forma, ela é subsidiária dentro do contexto de hermenêutica, porque é para vocês entenderem realmente um dispositivo que é a questão da linguagem jurídica, de como a linguagem quais são os elementos da linguagem, como eles ocorrem, tá certo? Como é que acontece a transmissão da informação, então, por exemplo, a ideia de emissor, a ideia de receptor, o meio de comunicação é a fala, é a escrita, tá certo? Qual é a mensagem? E como é que essa mensagem está sendo transmitida? Qual é o código de linguagem pelo qual essa mensagem está sendo transmitida? Então, quando a gente fala, por exemplo, do código, do tipo de código que está sendo utilizado, pode ser uma língua específica, tá certo? Pode ser um dado específico. Nós falamos tanto de linguagem, né? A gente fala das nossas línguas diferentes, português, espanhol, até mesmo línguas como o código Morse, né? O Braille. Todos esses códigos, eles são códigos que nos permitem transmitir a mensagem entre o receptor, entre o emissor e o receptor. O direito ele tem uma linguagem que é muito própria, que é a linguagem jurídica. Então, a nossa linguagem, se você não domina, por exemplo, o código da linguagem jurídica, se você não entende o que é um inciso, o que é uma linha, se você não entende o que é um parágrafo, o que é um mandado de segurança, o que é um habeas corpus, você provavelmente não vai entender a mensagem. Muitas pessoas, um leigo, por exemplo, quando ele pega muitas vezes uma sentença judicial, pode ser sobre o caso dele. Ele lê aquela decisão e muitas vezes ele não entende o que a decisão está dizendo. Por que ele não entende? Porque ele não domina o código, ele não domina aquela linguagem, ele não domina aquele vocabulário. Então a pessoa não entende, sei lá, o que é um dispositivo, o que é um artigo, o que é isso, o que é aquilo. O advogado tem que fazer essa tradução, digamos assim, para o cliente. Então existe esse código. Então no momento que nós estamos aqui, vocês estão na faculdade de Direito, vocês estão aprendendo esse código, vocês estão aprendendo o que significa a linguagem jurídica, o que é o vocabulário jurídico, tá certo? Para que vocês possam realmente utilizar essa linguagem num ambiente bem específico, que é o ambiente dos tribunais, que é o ambiente onde vocês vão trabalhar. E nesse ambiente predomina, obviamente, uma profunda formalidade, tá certo? A característica mais clara do direito é a formalidade, a utilização de uma linguagem culta, tá certo, pessoal? A utilização de pronomes de tratamento, de hierarquização, de respeito realmente às normas de linguagem, de utilização da norma culta, tá certo? Do padrão culto de linguagem. Isso aqui tudo tem a ver com o nosso trabalho, com o trabalho que vocês vão exercer, que vocês irão executar daqui a alguns anos. Esse é o ambiente. Esse é assim que a linguagem jurídica, ou melhor, assim que a mensagem jurídica ela é transmitida, tá certo? Então, por isso que esses aspectos são trabalhados realmente nessas duas unidades. Já adianto para vocês, esse assunto será cobrado na prova objetiva, mas obviamente não tanto quanto os outros assuntos que nós trabalhamos em sala, tá bom? Na quarta unidade ainda existe um assunto,
é apresentado para vocês o assunto do vocabulário jurídico, né, que é, obviamente, a parte mais relevante do código. Então, a ideia de verbos jurídicos, o sentido das palavras, né, da linguagem jurídica e a dificuldade, as dificuldades que as pessoas muitas vezes têm, tá certo, dentro do direito, né. A palavra em si, a gente poderia utilizar, melhor, vamos dizer assim, facilitar a linguagem jurídica? Poderíamos. Mas ainda não seria direito, não seria o correto. Porque, gente, toda ciência tem sua própria linguagem. Converse com um médico, com um arquiteto, com um engenheiro. Cada zona de trabalho cria uma linguagem específica, digamos assim, cria termos específicos para poder detalhar, para poder explicar com mais detalhe fenômenos que só existem na sua área. Então, uma maneira, por exemplo, como um engenheiro vai lá e descreve um alicerce, ele tem detalhes a respeito daquele dado, né, daquele produto ali do seu trabalho, que só interessam para ele, né? Numa palavra ele consegue dizer, por exemplo, do que a coluna é feita, se ela é feita de tal material, a quantos metros ela vai ter, isso e aquilo. Esse dado é um dado aleatório para mim, eu não sou da área, eu não entendo. Mas para ele é necessário, porque ele trabalha com aquilo. Da mesma maneira no direito. Eu trabalho com isso. Eu não posso chamar todas as ações de ação judicial. Eu tenho que especificar cada uma delas. Uma vai ser mandado de segurança, outra é uma ação negatória, outra é uma ação de enunciação de obra nova. Para a pessoa leiga, o que eu estou dizendo não faz o menor sentido. Mas para o meu campo de atuação, eu preciso dessa especificação, eu preciso dessa linguagem mais específica, mais especializada. Porque eu tenho que saber detalhar os objetos com os quais eu trabalho, nesse caso são as ações judiciais. Então, por isso que existe o juridiquês. Eu sei que a gente fala muito mal do juridiquês, mas ele é necessário, porque o nosso campo de atuação, ele envolve muitas coisas. A gente precisa saber nomear as coisas. Dar nomes que permitam que a outra pessoa imediatamente entenda o que eu estou falando. Se estou conversando com um advogado e eu digo que eu entrei com um mandado de segurança, o meu colega, eu não preciso explicar para o meu colega advogado o que é um mandado de segurança, ele sabe. Tá certo? Ou seja, nós temos uma linguagem onde o termo específico, ele por si só já diz um monte de coisa. O mandado de segurança já diz um monte de coisa. Então, meu colega advogado já sabe que tinha alguma coisa a ver com direito líquido e certo, que eu ingressei, que o prazo era tal para ter a decisão, tá certo? Ele já vai ter todas essas informações com uma simples palavra, mandado de segurança. Isso é necessário e isso existe em todas as ciências, tá certo? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá certo? Lembrando, desculpa que eu coloquei 3 de abril, o pessoal da quarta-feira, dia 3 de abril, vai ter sua prova e subjetiva em sala, o pessoal da sexta-feira, no dia 5 de abril, vai ter sua prova subjetiva em sala. Não deixem de fazer os fóruns, tá certo? Estavam no AVA, os fóruns correspondem a 2 pontos da nossa subjetiva. A prova objetiva vai ocorrer no dia 10 de abril para o pessoal da quarta-feira e no dia 12 de abril para o pessoal da sexta. E eu desejo para vocês bons estudos, que vocês se preparem bastante, não fiquem nervosos, fiquem tranquilos, tá certo? Leiam o material, escrevam os textos de vocês, memorizem, leiam os textos, vocês estarão preparados para fazer a prova subjetiva e ao mesmo tempo em que vocês estão estudando para a subjetiva, vocês estão se preparando para a prova objetiva também, tá certo? Então, fiquem tranquilos com relação à prova, tá bom? Essa disciplina, ela é muito proveitosa, muito boa, tá bom? Existe muito material para ler, existe, tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem na prova, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa Páscoa, bons estudos, tá certo? Aproveitem esse período, que vocês tenham uma boa Páscoa tranquila com a família de vocês. Desejo o melhor, tá certo? E que seja um momento de reflexão, de realmente um momento de compreensão desse momento, tá certo? Bom, um grande abraço para vocês, Deus os abençoe e até a próxima semana.